Seja muito bem-vindo ao 33º dia da nossa consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Eu, Thiago, estou muito feliz de ter você comigo. É uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que esse último dia já é aquele desejo, aquela vontade de voltar tudo de novo a estudar. Todos os vídeos ficarão salvos aqui para você na plataforma do YouTube, para que você continue estudando ainda mais, tá bom? Não esqueça de voltar os dias aí que você, infelizmente, perdeu por N fatores. Estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amados, no vídeo de hoje, eu queria trazer para você, talvez você não saiba, talvez você não leu, talvez não acompanhou, eu quero ler um pedaço bem rápido do nosso e-book. Eu escrevi esse e-book justamente para te ajudar no seu caminho de conversão. Justamente para te ajudar no pós-conversão. Por isso eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar esse e-book e, obviamente, ter uma noção por cima de tudo que é a consagração. Então, esse vídeo vai ser rápido, mas vai ser só para a gente trabalhar alguns conceitos que eles não podem ficar fora. Eles não podem ficar fora, tá bom? Então, no e-book que eu escrevi, a gente fala sobre a consagração total. O caminho mais seguro para Cristo. Por que consagração total? Lembra? Você consagra a sua vida, seus bens interiores e exteriores e também todos os seus méritos. Tá bom? Então, no capítulo 1, basicamente, ali o livro vai falando sobre a necessidade da devoção. São Luís afirma: foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que ele deve reinar. Então, a crença é muito forte de São Luís, exatamente assim. Deus desceu por meio dela e é por meio dela que a gente volta. Perceba, Jesus poderia ter vindo de muitas maneiras, mas Deus escolheu Maria. Não foi eu que escolhi, amados. Foi o próprio Deus. Se ele escolheu, quem sou eu para falar diferente? E ele quis precisar de uma jovem de Nazaré que disse sim ao anúncio do anjo. E não foi por acaso, foi um projeto de amor. E se Jesus veio até nós por meio dela, não seria lógico também que voltemos a ele por mesmo caminho? Então essa é a ideia, tá? São Luís trabalha isso, é isso que estava na cabeça de São Luís. Poxa, se o próprio Deus, feito homem, passou por ela, eu também vou passar? Esse é o caminho? E aí isso a gente trabalhou bastante no nosso curso, né? E aqui, ó, segundo capítulo, lembra sempre disso, tá? As verdades fundamentais, lembra disso? Coisa linda que a gente trabalhou. Da devoção à Santíssima Virgem. A devoção à Santíssima Virgem é algo que muitos católicos ainda não compreendem em profundidade. Para alguns, Maria é apenas lembrada no Natal ou em maio, o mês de Maria. Para outros, é um extra da fé, algo opcional, mas São Luís, ele vai nos lembrar que a devoção à Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, é parte integrante da vida cristã e um caminho seguro para o coração de Jesus. Lembra disso que falamos? Muitas vezes você pode ter uma devoção anexa a um santo, Santa Teresinha, Santo Afonso, qualquer outro santo, São Tiago, que eu tenho a imagem dele aqui, qualquer uma. Mas a Nossa Senhora, você tem obrigatoriamente que ter uma devoção especial. As outras são anexas, você pode ter ou não ter, mas a Nossa Senhora não tem vez. Você precisa ter uma devoção. E por quê? Porque é um caminho seguro, amados. Por isso que a igreja ensina isso, por isso São Luís, no tratado, afirma isso. Ó. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Se desviarmos Maria de Jesus, não teríamos uma verdadeira devoção. Então, a devoção à Nossa Senhora nos leva a Ele. Se não fosse assim, não teria por que nos consagrarmos a ela. E aí, o tratado ele é bem crítico sobre a ignorância sobre Maria, né? Uma das grandes dores do coração de São Luís é a ignorância do povo cristão sobre Nossa Senhora. Olha o que ele escreve lá. É lamentável ver a ignorância em que estão a maior parte dos cristãos a respeito dessa Santíssima Virgem. Essa ignorância faz com que a não conheçam e, consequentemente, não a amam.
e por isso não recebem dela as graças abundantes que ela tem para lhes comunicar. Então Nossa Senhora tem, que passa por ela, muitas graças que Deus quer mandar para nós e vai mandar por meio dela, mas muitas vezes nós ignoramos a devoção à Santíssima Virgem. Quantas vezes vemos católicos com medo ou preconceito contra a devoção mariana, como se Maria fosse roubar algo de Jesus? Mas é justamente o contrário, amados. Quanto mais amamos Maria, mais profundamente pertencemos a Ele. Por isso você está inserido no meio de católicos. E é sua missão, agora que você vai ser consagrado, é sua missão trabalhar isso em você, nas pessoas, para que elas se aproximem da Santíssima Virgem. Olha o que Santo Afonso, no livro Glórias de Maria, que eu já recomendo esse livro para você comprar, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você ter um livro a mais aí na sua lista de livros, Glórias de Maria. Esse livro é belíssimo e recomendo avivamente que você tenha esse livro. É impossível que se perca um servo devoto de Maria que com perseverança a invoca e a recomenda a si mesmo. Ignorar Maria, portanto, não é sinal de maturidade espiritual, mas de pobreza na fé. Então, se você vê alguém que ignora Maria, na verdade essa pessoa é pobre na fé, porque não entendeu a importância de Maria, que está unida com Cristo. Depois você pode ler esse tratado que tem muita coisa boa para você. A gente falou da escravidão de amor, lembra que a gente tem 3 formas de escravidão aqui? A gente tem a escravidão por constrangimento, as pessoas que infelizmente elas perderam a sua salvação, foram condenadas, elas são escravas do demônio. Tem a escravidão pela natureza, então a árvore é escrava do solo, ela não consegue sair do solo, ela é escrava dele. A casa que estou é escrava deste solo também, enfim. Essa madeira, esse Jesus crucificado na madeira aqui é escravo dela, porque não tem como ele sair daqui. Obviamente estou dizendo a imagem, tá, pessoal? Enfim, o papel é escravo desse livro, ele não vai simplesmente sair daqui. Enfim, isso aqui é escravo pela natureza. E tem um escravo por amor, que é aquele por livre e espontânea vontade. Você decidiu se doar a alguém. E no caso aqui a gente chama de escravidão de amor. Lembra da diferença de servo e escravo? O servo é aquele que tem um salário muitas vezes, né? Que serve alguém como uma recompensa em troca. Escravo não. Escravo dá tudo que tem, tudo que é ao seu patrão. Bom? E lembrando rapidamente das verdades fundamentais. Maria nunca é o fim, mas o caminho para Jesus. A ignorância sobre Maria é uma perda espiritual tremenda. A união com a videira só dá frutos quando vivida com Maria. Então, você conectada à videira verdadeira que é Cristo, vai dar frutos se você estiver conectado com Maria. A escravidão de amor é a devoção mais perfeita, porque nos esvazia de nós e nos enche de Jesus Cristo. Aí falamos da falsa devoção e dos verdadeiros devotos. Essa parte aqui, nossa, é a parte que eu mais amo, é a aula que eu mais amo. A gente falou isso presencialmente muitas vezes. A gente falou do devoto crítico, lembra dele? Aquele que questiona, zomba, diminui as práticas de piedade. Falamos dos escrupulosos, que tem medo de exagerar na devoção e acaba não se entregando a Nossa Senhora porque tem um pé atrás. Os exteriores, é aquele famoso papagaio que só fala pela boca. Tem o presunçoso, que acham que serão salvos só por se declarar devoto, mas não abandona o seu pecado. É aquele inconstante, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui. O hipócrita usa máscara, mas vive no pecado. Esse é forte, hein? E aqueles que são interesseiros só recorrem a Maria por benefícios materiais ou benefícios imediatos. É aquele famoso, lembra desse aqui? O Deus Aladim? Lembra do que eu dei esse exemplo na aula? Aquele que você pede o que você quer e obviamente ele desce e te dá, né? Esse é o interesseiro. E São Luís é muito duro com esses falsos profetas, porque eles mancham a verdadeira devoção e enganam até a si mesmos. E lembra que o demônio é um ladrão finório, ele é espertinho, e ele vai tentar, obviamente, colocar uma devoção falsa com cara de verdadeira para você cair. Então que você não seja nenhum desses. E aí os verdadeiros devotos, eles são interior, vêm do coração, são confiantes,
são santas, levam a evitar o pecado e buscam a santidade, são constantes e não têm interesse, são desinteressadas. Aqui a gente colocou, né? Lembra daquele exemplo? Você tem impresso essa tabelinha, mas aqui também tem para você, comparando aí os verdadeiros com os falsos. E aí, obviamente, a gente não vai dar tempo de falar todos os pontos aqui, mas aqui eu quero reforçar algumas coisas para você aqui sobre as práticas da verdadeira devoção, né? A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, parte do espírito do coração, nasce da estima de fazer dela, da alta consideração que temos por suas grandezas, do amor que lhe consagramos e da confiança que temos em sua misericórdia e poder. Portanto, amados, tudo começa no interior. A devoção mariana não é questão de palavra bonita ou prática externa, é uma entrega do coração, nascida da confiança. Então, ela sempre vai ser interior, ela sempre vai ser, de fato, amados, o alicerce da devoção. Depois ela se torna externa, mas a essência é interna. E aí falamos muito das práticas exteriores e quais práticas você pode fazer que agradam Nossa Senhora. Rezar o Santo Rosário diariamente, ou pelo menos um terço. Guardar e celebrar com muito amor as festas marianas. Usar com muito amor a cadeia de consagração. Enfim, tantas outras práticas, né? E aqui, capítulo 6, é a consagração total. E aqui a gente vai encerrar com esse capítulo, para não ficar tão grande. Mas aqui você não pode sair. Eu gostaria de trazer esse vídeo com um e-book, com um pincelado de algumas coisas que eu escrevi, para que você saia desse curso com uma certeza. Você fez o teu máximo, você fez o teu melhor. Parabéns por isso. E aqui no capítulo 6 a gente fala da consagração total. Então aqui é o coração da devoção. A consagração é total. E olha o que São Luís diz, ó. Essa devoção consiste em uma perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo. Então, se alguém te perguntar, mas o que é a consagração liturgicamente? Por que ela serve? Ela serve como uma perfeita renovação dos votos do seu batismo. E olha a ligação com o batismo, né? No batismo, cada cristão renunciou ao demônio, ao pecado e ao mundo. Isso é o que você renuncia. Seja pela sua fé própria depois de adulto ou pela fé dos seus pais e padrinhos. E a igreja nos faz proclamar isso, ó. Renunciais a Satanás, renunciais a todas as suas obras, renunciai a todas as suas seduções. Depois a gente afirma, credes em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na Santa Igreja. Esse foi o dia da nossa primeira consagração, podemos assim dizer. Fomos selados como filhos de Deus e templos do Espírito Santo. Mas São Luís percebeu que com o passar do tempo, muitos cristãos vivem essas promessas de maneira muito superficial, esquecida, quase que apagada. Por isso a consagração a Jesus por Maria é apresentada como um batismo vivido em plenitude. E por isso a cadeia é tão importante, para que quando você for pecar, você olha e você lembra que você é dela. E aqui, amados, só rapidamente o que é consagrar-se. É entregar tudo, tudo à Mãe. É entregar o seu corpo, a sua alma, os seus bens materiais, espirituais, mérito, virtude, sofrimento, passado, presente, futuro, tudo. É isso que você faz, tá bom? O que você vai fazer amanhã, no dia da sua consagração, 12 de outubro, ou outra data que você escolheu para se consagrar. Gratidão por estar comigo até aqui. Gratidão, um abraço fraterno. Deixa nos comentários deste vídeo aqui o que você achou desse curso, o que você mais gostou. Deixa uma palavra de carinho para alguém que vai ler isso depois. Escreva mesmo. Olha, aprendi isso, consegui entender a primeira vez na minha vida a consagração. Foram dias difíceis por aqui, eu confesso para você. Tinha dia que eu gravei vídeos 1, 2 horas da manhã. Minha esposa, quero deixar registrado aqui a minha gratidão, a minha esposa, te amo muito, amor, que ela fez aí todas as edições para vocês, não fui eu que editei. Eu simplesmente coloquei meu computador, liguei as luzes, câmera, play, mas alguém teve que editar tudo. Teve vários dias que ela editou com muito sono. Alguns dias deram um pouco de errado, mas foi assim mesmo. Foi o que deu para fazer e trazer para você, tá bom?
A minha mensagem final para você é que você não deixe esses vídeos, esse curso cair no esquecimento. Seja um missionário. Compartilha ele. Compartilha este canal do YouTube com alguém, para que ele possa chegar a mais pessoas, para que Nossa Senhora possa se tornar mais conhecida, mais amada, mais venerada, e que Jesus se torne mais conhecido, mais amado e mais adorado. Fazemos tudo aqui com muito amor, com muito carinho. Obrigado por estar até o último dia. Ou se você caiu aqui e esse é o primeiro que você viu e gostou, faz um favorzinho para você. Volta todos e assiste desde o começo. Tá bom? Salve Maria Imaculada. Muito obrigado. Fique agora então com as orações do dia. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e despreparação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos um Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos a paz e quietação. E o nome da Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e bravura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus Cristo gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Façamos agora a oração de Santo Agostinho, proposto pelo método de São Luís. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós, e a vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi, já que bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai a verdade, aquele que procurais. Ó Jesus, anátema, seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração, em minha partilha Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma brasa ardente do vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Vamos agora fazer a oração da ladainha de Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Pai celeste que és Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus, amável, tende piedade de nós. Jesus, admirável, tende piedade de nós. Deus, Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós.
Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zeloso defensor, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livra-nos, Jesus. De todo pecado, livra-nos, Jesus. De tua ira, livra-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livra-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livra-nos, Jesus. Da morte eterna, livra-nos, Jesus. Do desprezo das tuas inspirações, livra-nos, Jesus. Pelo mistério de tua santa encarnação, livra-nos, Jesus. Pela tua natividade, livra-nos, Jesus. Pela tua infância, livra-nos, Jesus. Pela tua santíssima vida, livra-nos, Jesus. Pelos teus trabalhos, livra-nos, Jesus. Pela tua agonia e paixão, livra-nos, Jesus. Pela tua cruz e desamparo, livra-nos, Jesus. Pelas tuas angústias, livra-nos, Jesus. Pela tua morte e sepultura, livra-nos, Jesus. Pela tua ressurreição, livra-nos, Jesus. Pela tua ascensão, livra-nos, Jesus. Pela tua instituição da Santíssima Eucaristia, livra-nos, Jesus. Pelas tuas alegrias, livra-nos, Jesus. Pela tua glória, livra-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ouve-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus. Jesus, ouve-nos. Jesus, atende-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Nós te suplicamos que concedais a nós que te pedimos os sentimentos afetivos do teu divino amor, a fim de que nós te amemos de todo o coração e que esse amor transcenda nossas ações, sem que deixemos de te amar. Permita que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo teu santo nome, pois não deixas de governar aqueles que estabeleces na firmeza do teu amor, tu que vives e reinas para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Deus Celeste, que és Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, tende piedade de nós. Coração de Jesus Cristo, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, recapitulado de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, na qual estão todos os tesouros de sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de que cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que se esperam em ti, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança do que expiram em ti, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa, e que aos que imploram a tua misericórdia concede benigno perdão em nome de teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Que lindo isso. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de também rezar um Santo Terço hoje. Bora que tá acabando. Deus abençoe.